Olá, aqui é Adriana Marques do Coaching Clube e hoje eu quero conversar com você sobre um assunto fundamental para que você realmente consiga construir a vida que você tanto deseja e consiga maximizar os seus resultados. Esse é um assunto que a gente não gosta muito de abordar. Aliás, não é que a gente não goste de abordar, a gente não gosta de pagar o preço que ele traz consigo. E esse assunto é planejamento. Nós, quando queremos empreender, quando queremos realizar, quando a gente decide que está na hora de entrar em ação, a gente para muito pouco para pensar de maneira organizada sobre como fazer isso da melhor forma. E é isso que planejar significa. Muitos especialistas que trabalham com alta performance ou realmente são grandes empreendedores chegam a garantir que 1 minuto que você gaste pensando no seu planejamento equivalem ou até poupam até 10 minutos de uma execução que seja simplesmente desorganizada. Isso porque muitas vezes fazer sem ter certeza de que está na direção de onde se deseja chegar não significa muita coisa. Isso também quer dizer que não adianta a gente se preocupar com a quantidade de coisa que a gente faz, se isso não estiver intimamente relacionado ao nosso foco principal. Portanto, planejar significa você se organizar mentalmente, significa você verdadeiramente dar passos sólidos. Muitas vezes, a evolução que de repente, mais devagar ou até quase imperceptível, ela faz uma diferença muito maior na vida de quem realmente tem planejamento, porque você praticamente não desperdiça energia e praticamente não desperdiça os seus recursos disponíveis. E hoje, claro que para falar do planejamento não adianta só a gente falar de planejamento. Eu quero te dar 5 dicas, eu quero tocar 5 pontos importantes e por isso eu espero que você anote tudo que eu vou te dizer, que afinal de contas você pode realmente começar a aplicar isso já na sua vida. Bem, o primeiro ponto de qualquer planejamento é você saber aonde você está indo ou qual é o resultado esperado que se deseja desse planejamento. Muitas pessoas começam a falar de planejamento como se isso fosse uma coisa enorme, como se você só pudesse fazer planejamento para metas de 2, 5, 10 anos. E na verdade você pode fazer um planejamento para um resultado esperado, uma meta de uma semana, de um mês. E é esse o primeiro ponto. O que você deseja? Qual é o resultado que você espera para o próximo mês? Ou para os próximos 6 meses? Ou para o próximo ano? Então, defina uma data, defina realmente um período de tempo e escreva qual é o resultado que você espera. Esse resultado ele deve ser o mais específico possível, porque quanto mais específico e claro ele for para você, mais fácil vai ser você detectar ao longo da sua jornada quais são os recursos necessários e quais são as ações fundamentais para que você chegue onde você tanto deseja. O segundo ponto de qualquer planejamento é você entender quais são os fatores positivos que contribuem com essa jornada. Então você vai elencar, você vai fazer uma lista de todos os pontos fortes, os seus pontos fortes, todos os seus diferenciais competitivos, todas as forças que contam a favor da sua estratégia. Isso pode envolver inclusive pessoas, oportunidades e, enfim, tudo que vai facilitar a sua jornada. O terceiro ponto é o contrário disso. Você precisa elencar tudo que vai contar contra. Quais são os pontos fracos? Quais são os seus pontos, de repente, de melhoria? Aquelas competências que você ainda não tem? Quais são, realmente, da sua jornada, aqueles traços que você realmente precisa buscar? Isso significa tanto os seus pontos de melhoria, quanto as ameaças. Porque a gente sabe que as ameaças podem impedir que a gente chegue onde a gente tanto deseja. Bom, o quarto ponto é você pensar quais são as ações fundamentais. O que precisa ser feito? O que é primordial? Você consegue visualizar desde o primeiro passo até quase chegar lá onde você deseja
o que precisa realmente ser providenciado. E claro, isso pode ser uma ação sua ou isso pode ser algo que você precise da ajuda de outras pessoas. Então você vai fazer uma lista de ações que você precisa começar providenciando e que também você precisa acionar, porque muitas vezes essas ações não dependem exclusivamente de você. E, claro, se faz parte do seu planejamento, você vai ter que ir lá, você vai ter que buscar essa ajuda, você vai ter que sensibilizar essas pessoas para que elas passem a fazer parte da sua estratégia. E o último ponto, o quinto ponto, é justamente você estabelecer datas para essas ações. Quando você vai se comprometer a fazer o que precisa ser feito? Quando você vai sensibilizar, mobilizando essas pessoas à sua volta que podem te ajudar em cada uma das etapas? Enxergar tudo que precisa ser feito até o ponto final, até a sua vitória, desde o início, significa estar muito mais preparado. Aliás, esse é o grande ganho do planejamento. Quanto mais preparado nós estamos, menos surpresas desagradáveis a gente tem ao longo do caminho e menor a chance da gente, de repente, se desanimar sem necessidade. Sabe por quê? Quando a gente deseja um resultado, a gente sempre acha que a estrada vai ser limpa, que a estrada vai ser positiva e que todo o universo vai ajudar. E é claro, o universo sempre ajuda. Mas como eu costumo dizer, muitas vezes a gente precisa insistir, porque o universo ele precisa ter certeza de que a gente quer de verdade. A gente precisa merecer. Então, ser planejado, ter essa preparação, significa merecer. Significa conseguir, inclusive, criar alternativas quando muitas vezes o jogo já está quase vencido. Então, significa ganhar força para fazer o que você deseja. Você é do tamanho dos seus sonhos e você pode fazer o que você quiser. Bem, se você gostou dessas dicas, desse conteúdo que eu compartilhei hoje com você, eu quero que você deixe aqui embaixo, como sempre, o seu comentário. Afinal de contas, eu preciso de verdade saber se tudo isso que eu estou compartilhando com você está fazendo a diferença na sua vida, porque esse é o meu maior intuito, esse é o meu maior propósito. E se você tem algum assunto que você gostaria que eu abordasse, eu ainda não abordei aqui na nossa página, por favor, também escreva aqui qual é o assunto, qual é a sua dificuldade que você gostaria que eu conversasse a respeito e te esclarecesse de alguma forma. O importante é que você realmente vasculhe aqui no nosso canal qual é o assunto do seu interesse e beba dessa fonte. Afinal de contas, juntos a gente vai muito mais longe. Então, para você, uma excelente semana, um beijo enorme e a gente se encontra em breve.